Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui rapidinho, vamos lá? Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 11, que fala assim: Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Agora, o homem mortal, diga-lhe aos israelitas que quando o homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Não sei se vocês prestaram atenção, mas ele falou que se um homem mau parar de pecar e se arrepender, ele será salvo. Mas se um homem que conhece a palavra de Deus começar a pecar, ele morrerá. O que a gente tira disso, gente? Deus não quer que a gente sofra. Deus quer... Desculpa, gente, ainda estou me recuperando. Deus quer que a gente seja um com Ele. Entende? Deus não quer que a gente faça o mal. Deus quer que a gente perdure o bem. Só que o fato de você ser conhecedor da palavra de Deus não te isenta da mão de Deus sobre a sua vida. Ou seja, da correção dele, da exortação dele, da justiça dele. Se hoje você é conhecedor da palavra, você conhece o evangelho, ou você tem relacionamento com ele ou não, mas você conhece o evangelho, e você pratica maldade, você peca, você não será isento da correção de Deus, porque você sabe a palavra. O fato da gente saber a palavra não quer dizer que nós somos melhores que ninguém. Pelo contrário, nós precisamos ser exemplo. Porque através da nossa vida, Cristo é evidenciado. Então, se hoje você é conhecedor da palavra e você peca, você faz mal para o seu amigo, você maltrata o outro, você escolhe pecar para si só, por si próprio, vamos colocar assim, não necessariamente está fazendo maldade para o outro, mas você está denegrindo a tua imagem de alguma forma, você está evidenciando o evangelho de uma forma negativa. E você está mostrando para as pessoas que o evangelho aceita qualquer coisa. Entende? E a gente sabe que Deus não é conivente com o erro de ninguém. A gente sabe que Deus não é desonesto. A gente sabe que Deus anda na verdade e anda na luz. E Ele não é conivente com o pecado. E outra coisa, para Deus não existe diferença de pecado. Se é um pecado pequeno, é se é um pecado grande. Para Deus, o mesmo pecado... não existe diferença do pecado pequeno para o pecado grande. Para Deus é tudo igual. Então, se hoje você faz mal para alguém numa baixa elevação, vamos botar assim, de 0 a 100, você faz mal para alguém em 0,1 ou 1, e tem uma outra pessoa que faz mal para alguém num nível de 100%, para Deus não existe diferença. Tudo é pecado. Entende? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir a ter relacionamento com Deus, porque através do relacionamento com Deus, a gente se policia, a gente se vigia, a gente tem temor a Deus. Entende? Então esse pecado que hoje você comete, que é irrisório aos seus olhos, que você fala, ninguém tá vendo, ninguém vai fazer nada, Deus tá vendo. Deus vai fazer alguma coisa em algum momento. Ele trabalha da seguinte forma, ele vai dando linha-pipa. Ele vai te dando, ele vai deixando você largar a tua tenda. Entende? Ele vai deixando. Tem uma hora, ele vai cortar. Entende? Ele vai cortar essa linha, essa corda que ele tá te dando. Quando ele corta, gente, dói. Porque além dele cortar, ele avisa porque ele tá cortando. E ele avisa o porquê que ele tá cortando. Entende? E uma vez que é Deus que tá te exortando, uma vez que é Deus que tá puxando a tua orelha, uma vez que é Deus que tá chamando a tua atenção, você vai pedir socorro pra quem? Você tem que apenas aguardar passar pelo processo, porque você errou. Entende, gente?
Então, o fato da gente ser conhecedor da palavra, nós precisamos ser exemplo de Cristo para outras pessoas que não a conhecem. Então, nós somos o cartão de visita do reino. Se nós não anunciarmos de uma forma certa, as pessoas à nossa volta que ainda não conhecem a Cristo vão banalizar o Evangelho, como já está sendo banalizado. Se você parar para prestar atenção, está sendo pregado o Evangelho que Deus e Cristo aceitam tudo. E eles não aceitam tudo. Aí quando pega uma pessoa que é conhecedora da palavra, que tem relacionamento com Deus, que tem temor ao Senhor, que vai contra o fluxo do mundo, mesmo o mundo anunciando o Evangelho, quando ele vai contra o fluxo do mundo, aquela pessoa ela não é benquista na sociedade. Por quê? Porque ela está pregando um Evangelho diferente do que todo mundo está pregando. Então a sociedade pesa a mão sobre ela. A sociedade a rejeita. Mas aquela pessoa ali que está indo contra o fluxo do mundo, do Evangelho que está sendo pregado, aquela pessoa ali, ela está correta. Só que as pessoas, os evangélicos, né, o cristão, vou botar assim, sem denominação aqui, o cristão, de um modo geral, ele acha que pelo fato de ser pregado que Deus é amor, dá a entender que Deus aceita tudo. Mas Deus não aceita tudo. Entende? E a gente só consegue entender o que Deus quer de nós através do relacionamento. Então, independente da denominação que você tenha escolhido para ti, busque Deus na sua intimidade. Busque Deus na sua individualidade. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Entende? A Bíblia, ela foi feita para deixar para nós uma orientação de que nós devemos seguir. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Só que para a gente entender a Bíblia, a gente precisa estar no Espírito. E para a gente estar no Espírito, a gente precisa ter relacionamento com Deus. A gente precisa de se disponibilizar em procurar Ele. Porque se você pegar para ler a Bíblia, como você está hoje, você vai apenas abrir um livro e ler uma história. Mas se antes você procurar a Deus no seu secreto, na sua intimidade, querer estar na presença dEle, se apresentar para Ele, Senhor, eu estou aqui, quero estar na Tua presença, quero te conhecer, o teu espírito vai ser despertado. E aí vai haver uma conexão. E você vai conseguir entender o que muita gente não entende. Porque as pessoas vivem na superficialidade, as pessoas vivem na carne. Só que você quer ser diferente. Você quer buscar a Deus na sua intimidade, você quer ter relacionamento com Ele. Entende? E Deus age na reciprocidade. Então, se você se dispuser em procurar a Deus no seu secreto, de coração aberto, sem colocar barreiras, sem preconceitos, sem achismo, você ir desarmado para Deus, sem impor as suas vontades, mantendo uma constância ali de todo dia, procurar a Deus uma disciplina, mostrar-se presente para Ele ali todos os dias, em algum momento Ele vai se revelar para você. E Ele vai vir ao seu encontro e vocês vão começar a ter um relacionamento. Entende? Participe Deus da sua vida. Busque a presença dEle, independente da denominação que você escolheu. Deus está acima disso. Deus não se limita à religião, gente. Ele não se limita à religião. A religião quem criou foi o homem, para dar um discernimento para as pessoas, um direcionamento para as pessoas. Mas Deus está acima da religião. Jesus veio para quebrar isso. Esses paradigmas, essas regras que a população, que o ser humano coloca, Deus veio para quebrar, Jesus veio para quebrar isso. Entende? Então, para a gente chegar ao coração de Deus, a gente precisa passar pela porta que é Jesus. Se Jesus veio para quebrar isso, o próprio Deus também está nessa. Porque Jesus e Deus é a mesma pessoa. A diferença é que Deus se transformou em carne para vir em Jesus. Para gente, para nos salvar da oposição. Entende, gente? Então, o Evangelho, ele é bem abrangente. Tem muitas pessoas que falam que ele é complexo. Ele não é complexo, ele é simples. O problema é que as pessoas não têm a disponibilidade no coração de querer estar na presença de Deus. Ou de querer buscar a presença de Deus.
Mas se você começar a ter um relacionamento com Deus, você vai ver o quão simples Deus é. São as pessoas que complicam, são as pessoas que fantasiam, são as pessoas que faz algo simples se tornar algo fantasmagórico, vamos colocar dessa forma. Entende? Então, você, na sua individualidade, você pode ter Cristo, Jesus e o Espírito Santo contigo. Basta apenas você decidir querer estar na presença deles. Ok? E Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente tenha dias ruins de sofrimento. Mas se você não procurá-lo na sua intimidade e continuar fazendo o que é errado, você vai vir a sofrer as consequências dos seus atos. Entende? E você hoje, que não conhece a Cristo, que não conhece a palavra, desculpa, mas se você se arrepender dos seus pecados, passar a vir para Cristo, aceitando Ele, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador, os seus pecados são jogados no mar do esquecimento. Jesus não vai te condenar por eles. Porém, Ele não vai te isentar das consequências. Você consegue entender a diferença? Se hoje você é uma pessoa que não conhece o Evangelho e você pecou a sua vida inteira, independente do pecado que você tenha feito, tá? Independente do grau, da elevação do pecado que você tenha feito, você se arrependeu verdadeiramente, você anunciou, reconheceu verbalmente que Jesus é seu Salvador, os seus pecados serão jogados no mar do esquecimento. Ele não vai te punir, tipo assim, ele não vai te cobrar por eles, ok? Porém, a consequência dos seus pecados que você fez, você vai passar por elas. A diferença é que você tendo Jesus na sua vida porque você confessou, ok? Ele vai estar com você passando por essas consequências que você mesmo atribuiu para a tua vida. E quando a gente passa pelas consequências que não tem Cristo do nosso lado, aquele fardo se torna insuportável. Mas com Cristo conosco, ele se torna suportável. Tá bom? Então, se hoje você não conhece o Evangelho, os seus pecados serão perdoados a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente e você confessa com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, o único e Senhor e suficiente Salvador. E as consequências você passará com Ele do teu lado. Tá bom, gente? Então, Deus não quer sofrimento para nenhum dos seus filhos. Mas a gente precisa ter um posicionamento na nossa vida em querer vir a ter relacionamento com Ele. E buscando Ele em espírito e verdade no nosso secreto e na nossa individualidade. Tá bom? Essa foi a palavra que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.